altura, é bastante interessante, de certo modo inovadora, pelo menos para o próprio mundo de nós, sobre Jacó de Castro Sarmento, e, nomeadamente, ressaltar, pelo menos implicitamente, como ele, a filosofia natural e a filosofia propriamente dita se conjugam. Elas, de alguma maneira, iriam cindir-se depois, para pegar à ciência física e à ciência, no fundo, vai ser uma das grandes questões do nosso século XVIII, e muitos equívocos que eles suscitam, é começar, desde logo, pela história do traço científico. Uma exposição que teve lugar nesta biblioteca, aqui há poucos anos, sobre a aula da esfera, mostrou que em 1600 e pouco o Galileu era ensinado em Santo Antão. Isso, aliás, seria incompreensível, seriam as grandes navegações portuguesas se não houvesse uma atuação científica toda esta mão. Põe-me a debate durante 12 minutos, depois terminamos a uma, para podermos depois começar às 2 horas. A comunicação da professora Maria, não estando ela presente, talvez não tenha muito sentido pô-la em debate, uma vez que ela não poderá responder, mas a professora Rodrigues Bloch disse que é suficientemente fecunda para merecer alguns comentários, observações, interrogações ou perguntas, mesmo até, porque, como se ficou claro, sobre este sintético texto está uma investigação demorada e cuidada e muita reflexão por parte do professor Manuel de Graça, faz favor. Esta é uma das maiores alegrias destes encontros, aprendermos coisas novas. Tenho que confessar a minha ignorância, porque não conheci o autor mencionado na primeira palestra. Fartei de aprender. Gostava que a autora estivesse aqui para lhe agradecer pessoalmente. Não está? Não está. E também gostei muito da segunda palestra. Também me fartei de aprender. E posso fazer um aditamento pequenino. Tenho trabalhado estes autores há 12 anos e agora vai sair ou este mês ou no próximo, na imprensa da Universidade de Coimbra, o poema que o Sr. mencionou, As Viríadas. Levei 12 anos a fixar o texto, por isso posso fazer um pequeno aditamento ao que mencionou sobre o Dr. Joaquim de Carvalho. O Jacó de Castro Sarmento e há caminho de crente. Tudo indica que não. E há caminho de agnóstico, ou de descrente total. De facto, ele terminou o poema épico que o Sr. mencionou, um poema com quase 1500 estrofes, mas as últimas 51 são dele. E são estrofes de natureza teológica, em que ele descreve a arquitetura das potestades divinas, mas com sentido irónico, dando a entender a mente humana inventou tudo isso. E reparemos, tudo isso está lá em cima e nós aqui embaixo na Terra. Interpretando este texto, fiquei com a ideia que aí por 29, 30, até à morte nos anos 60, no século XVIII, ele ia a caminho da descrença. Mas permita-me que me interrompa, porque esse texto conclui com o elogio do Deus desconhecido. Exatamente. Causa de todos os deuses. Não é verdade? Exatamente, foi isso que eu escrevi. Não, é isso que lá está. Exatamente. Causa de todos os deuses, é a expressão que lá está. O Sr. tem que ver a arquitetura divina, não é? Escrito pelo autor. Não estou a falar do seu trabalho. Exatamente. Não vejo esse agnosticismo, e este texto que eu acabo de citar é posterior a isso. É feito o elogio do Deus geómetra, etc. É posterior a isso. Agora, que o Jacó de Castro Sarmento fez um percurso sempre em nome da liberdade, fugindo, repare, como todos sabemos, da Inquisição em Portugal. Depois das pressões da sinagoga Sefardi, em Bébios Marques, quando falecem os seus principais amigos. Ele chega a dissociar-se, 3 anos antes de morrer, daquela associação que o pressiona porque ele anda de coche aos sábados, ou porque se separou de uma mulher. Ele escreve uma carta, escreve um apontamento, aliás, muito elegante,
não é? Em que diz que tenciona permanecer amigo de todos os cavalheiros, com quem tem bom entendimento, mas que não, espiritualmente não pertence mais àquela congregação. Chega a ter interesse também pelo anglicanismo, no fim da vida, como sabe. E nós devemos ver nisto, a meu ver, um interesse espiritual católico até, no sentido da palavra universal, não no sentido vulgar do termo, e não o agnosticismo, quanto a mim. Mas interrompi-o, desculpe. Mas há um detalhe muito interessante no final do poema, que é fomos nós que inventámos todos esses deuses. Daí uma interpretação alternativa ao Deus desconhecido. Não é uma vénia, diga-se poder que a mente humana não pode alcançar, mas aparece na sequência da lista. Inventámos Apolo, inventámos Júpiter e inventámos também o Deus desconhecido. É esse o meu entendimento, mas depois falaremos sobre isso também. Mais algum? Bom, eu já agora começava só por esta, mas depois volto. Eu, de facto, quer dizer, continuo com grandes dúvidas sobre esta questão polémica, digamos, da postura crente, não é? Ou gnóstica, ou outra, do Jacó de Castro Sarmento, porque sem real fundamento, me parece, mas falando exatamente na questão de casamento, não é? Já em fim de vida, não é? Com das suas relações amorosas, há aí uma biografia, não é? Grande, até formato grande, colorida, que aponta uma conversão católica, mas no sentido tradicional, não é? Agora, pelo que disse, não é? Eu conheço alguma coisa do Jacó de Castro Sarmento, mas estudos feitos pelos outros, não é? E eu penso que a explicação que dá para o seu afastamento, digamos, da congregação, não é? Que é, por si só, quer dizer, justificativa, digamos, desse vazio, digamos, que para os biógrafos pode surgir em termos, quer dizer, da sua crença. De qualquer das maneiras, quando refere, como é que disse, o Deus desconhecido, não é? Causa de todos os deuses, não é? A expressão é dele. Exato, e depois o Deus geómetra, não é? Portanto, a dúvida que me persiste é se ele mantém, digamos, a sua crença no Deus único, não é? Portanto, hebraico, ou não é? Porque para o catolicismo já nos disse que, digamos, só o aspecto universal é que se... Este elogio, desculpe interromper, este elogio da lua, uma única lua, é um subtil... Exato, um desígnio do geómetro. Monoteísta. Exato. Que é feito, Sr. aos 45 anos. Não é uma época propriamente de imaturidade, não é? Porque haveria ele de concluir a obra assim. Prolongemos, não é? Mas eu, exatamente sobre isso que está a referir, sobre a lua, etc., uma das questões que eu tinha para lhe pôr é esta. É como é que ele, sendo um filósofo natural, não é? E com essas referências ao Newton, e biógrafo até dele, etc., como é que ele equaciona, ou se ainda não equaciona, o que depois veio a ser discutido, não é? Com os geólogos, arqueólogos, etc., portanto, a questão da idade do mundo, não é? Portanto, ainda há pouco, no dia 4, começou o ano judaico, não é? 5.774, salvo eu não tenho bem de memória, e no domingo, portanto, neste fim de semana, o Yom Kippur, não é? A idade da criação do homem, não é? Portanto, se ele, nos seus textos, aborda esta questão, não é? Da idade do homem, da idade do mundo, não é? Não, etc. Desculpe, não se coloca nos textos, ele não se coloca em nenhuma dessas duas questões. Pronto, portanto, ainda é prematuro, não é? Isso vem depois. Uma outra questão... Ele frisa muito a ideia de que é mais o que ignoramos do que aquilo que sabemos. Uma outra questão que gostava de lhe pôr tem a ver com aquilo que disse, nunca saberemos porquê. O tal problema, não é? E quando referiu São Pai Bruno, não é? Que de facto li isso nos textos de São Pai Bruno, a explicação ser de uma intervenção dos jesuítas sobre o D. João V. Acha que tem algum fundamento ou não isso para não haver a publicação, portanto, do Francis Bacon, não é? Que ele tinha começado. Portanto, essa era a primeira questão. A última, que gostava de lhe fazer, é um bocado colateral, mas tem a ver com essa época, não é? Que é de se a comunidade
inglesa, da Royal Society, portuguesa, nomeadamente, etc., que em 1800 e pouco, não é? Quando faleceu o grande astrónomo, o Joaquim Maria de Andrade, em Londres, não é? Exilado, poucos anos, não é? Por causa da Guerra Civil de cá, ele, portanto, essa comunidade científica inclui estes do convívio do Jacob Castro Sarmento, que estava ainda próximo, ou não tem presente, porque eu não tenho visto trabalhos sobre o Joaquim Maria de Andrade, não é? Porque ele, aliás, gera confusão na medida em que teve vários nomes, não é? Porque começou por ser Freire de Tivais, não é? Depois esteve aqui em Lisboa, não é? Etc. E, portanto, porque ele de nome próprio, ele é do Porto, não é? Joaquim Maria Andrade Sousa Lobo, não é? Portanto, acabou por adotar o nome depois secularizado, não é? De uma parte do nome religioso. Portanto, era a outra questão que eu tinha que pôr, porque é um dos grandes referentes, não é? Aliás, com até a gravura, não é? O retrato dele na revista literária do Porto, não é? E a biografia, e com uma lápide, não é? Lá na igreja dos subúrbios de Londres, portanto, onde está sepultado, não é? Portanto, era outra curiosidade que tinha. Se me permite, o professor, como coordenador, não é para lhe pedir que se substitua à comunicante, não é? Que ali o professor fez a leitura, mas uma vez que referiu o Feliz Contente, não é? Do Teodoro de Almeida. Feliz Independente, sim. Feliz Independente, que está editado pela Sada Costa, não é? Ou reeditado. Não é Sada Costa, é outra editora, é uma edição, não importa agora. Eu tinha a ideia que seria. Não, na Sada Costa. Clássicos do. Não, uma coleção moderna distribuída por várias editoras, que é um plano de. Sim, pronto. Sim. Pode haver confusão minha, sim. Mas, embora conheça o texto, quer dizer, de uma das edições originais. Mas o que eu queria referir é isto. Portanto, o Feliz Independente, não é? Foi adotado como texto, não é? De português, os professores de português, não é? Na sua época, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, na minha zona, portanto, na Fiel, houve aí a adoção dele, portanto, como texto, digamos, de manual, não é? Escolar. A questão que eu punha é se sabe se esse texto, o Peregrino da América, não é? E moralista, não é? Se também foi adotado, apesar de ter várias edições, não é? Que referiu, portanto, bem acolhido, não é? Esse tipo de literatura. E só uma pequena questão, que é esta, que apela mais ao conhecimento que o professor tem profundo, portanto, dessa área, se para este tipo de literatura moral se colocava ou não a questão, e nomeadamente quando ele aborda num pequeno pormenor depois da comunicação, a questão, quer dizer, contra os donos dos escravos, contra os clérigos, digamos, algo degenerados, digamos, etc., na sua vida cristã, se ele advoga o abolicionismo penal, digamos, a solução regenerativa, não é, do homem, não é, através da moralidade, não é, da moralização. Era só essa a questão que tinha. E termino só com outro ponto, porque lhe é próximo para o contexto da época, que é... Mas termino mesmo. Sim, termino mesmo. Sim, termino mesmo. Que é este. É um facto de peso que é relevante, que é o facto de, na proximidade, ao fim e ao cabo disto, tendo ido a corte portuguesa para o Brasil, não é, o primeiro barrete cardinalício, portanto, de toda a América, não é, pelo menos a América do Sul, foi exatamente o do núncio, não é, de Roma, em Portugal, não é, mas nesse caso na corte, tinha acabado de ser nomeado e acabou por tomar lá posse no Rio de Janeiro, foi o primeiro barrete cardinalício, não é, na América, e morreu pouco depois também, não é, só apenas essa curiosidade. Quanto a se foi adotado ou não sei, é um livro como acontece com o Matias Eira, ou como acontece muitas vezes com o Nuno Duarte, ou até com o António Vieira, é empurrado para a literatura, e só nos estudos dos últimos 50 anos da história da filosofia brasileira é que valorizam o Bruno Mars Pereira como filósofo, nomeadamente dentro da tradição que tem um certo peso no Brasil da filosofia moral, em que se inscreve também, inscreve eles muito anos, o Vicente Sousa Nunes, que irei falar logo à tarde.
Eu penso que a divulgação não é assim, no fundo, é um autor periódico. Essa edição da Academia das Letras é uma coisa que não circula muito. Que eu saiba, circula dentro dos académicos e pouco mais. Eu sou feliz possuidor disso, porque sou académico da Academia das Letras. Mas, portanto, penso que não teve essa divulgação equivalente ao domínio independente. Havia uma pergunta que eu ia fazer ao Rodrigo. Se porventura, quando esta aproximação do João Castro Neto do André Canis, ele terá tido algum contacto com o Cavaleiro Barqueiro? Não sei. Essa questão não sei responder. Mas sei que posso me permitir a liberdade de achar que é altamente verosímil, que temos de frequentar um corpo e tal, embora eu achasse seguramente um pouco superficial. Possivelmente, vamos colocar também para o Cavaleiro Barqueiro. Há mais alguma coisa? Eu quero responder ao Cavaleiro duas palavras, não é? É comum assentimento entre os intérpretes, os estudiosos do Jacob Castro Sarmento, que teriam sido os jesuítas, teriam incluído o interesse de Dom João V, veiculado pelo Conde de Ericeira, na tradução das obras do Bacon. Eu não sei. Portanto, não me impedi. Mantenha aquilo, nunca saberemos para o porquê. Exato. Só uma observação muito rápida. Essa concepção de crença num Deus ou numa causa última que instaura um sistema, uma ordem universal e cósmica é completamente diferente da crença de um Deus que intervém e que deixa de ser causa última para ser causa próxima. E isso acontece, é muito posto em evidência no debate sobre o terremoto, porque há uma corrente teológica que interpreta o terremoto como castigo de Deus por uma série de... isto é uma visão. Outra visão é as causas naturais do terremoto, que implicam ou que podem pressupor um outro tipo de crença, que é essa ordem cósmica que é estabelecida por uma causa última, mas em que Deus não intervém, e penso que seria essa a visão do Castro Sarmento. Em Jacob Castro Sarmento está presente uma visão transcendental do divino e uma intervenção por causas secundárias, pelos exteriores que tivemos. Para responder à sua última pergunta, o prestígio do Jacob Castro Sarmento é tão grande em Inglaterra que os seus dois, e muito maior do que que os seus dois maiores biógrafos publicaram um grande estudo nos anos 80 e 90 em inglês, precisamente. Portanto, à época, seguramente seria. Portanto, e sobre o Joaquim Maria Andrade não tem presente? Não tem. Bem, acabamos aqui o trabalho, tomamos às duas, e eu peço que seja muito mesmo às duas, nos dois que o programa da tarde é relativamente carregado, e a biblioteca nacional fecha às 7h30. Ontem o senhor chegava bem para o medo, que era bom que hoje estamos agora um pouco mais cedo. Porque o João tem muita essa questão também,